Salve galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos começar com aquele nosso quadro Melhores Personagens e hoje vamos escolher o ator Scott Adkins, que fez aniversário dia 17 de junho. Comenta aí os parabéns para ele e vamos ver os melhores personagens que ele fez ao decorrer da carreira. Ele que é um excelente artista marcial, ele começou no Taekwondo aos 3 anos de idade, recebendo a faixa preta aos 19. E detalhe, ele tinha um interesse nas artes marciais desde os 10 anos, mas ele acabou entrando para o Taekwondo quando ele sofreu um assalto. E também nesse meio período ele acabou treinando kickboxing aos 16 anos. E ele acabou se tornando instrutor da Associação Profissional de Karatê. E além do kickboxing e taekwondo, ele acabou tendo contato com outras artes marciais. Ele tem experiência no ninjutsu, karatê, wushu, jiu-jitsu, krav maga, muay thai, capoeira, jeet kune do, que é aquela arte marcial criada pelo Bruce Lee, e ginástica acrobática. Ele é um cara bem ágil. Vocês que assistiram, a gente que assistiu o filme do Boica, a gente nota isso pela agilidade e a facilidade que ele tem para executar vários movimentos, os chutes, os saltos mortais que ele tem. Como vocês estão vendo aí no vídeo, eu não coloquei os vídeos do filme do Boica para não ter problema com direitos autorais, mas coloquei esse vídeo aí de treinamento, você vê a agilidade que ele tem. E ele é um ator que ele já trabalhou com vários ícones das artes marciais também, como o próprio Jack Chan. No filme Medalhão, ele trabalhou com o Van Damme várias vezes, com o Van Damme, com o Dolph Lundgren, com o Michael Jai White, que foi o rival dele no filme O Imbatível 2. E ele também trabalhou com Tony Jaa nesse Tripla Ameaça que foi lançado, se não me engano, foi em 2019, que foi um filme que uniu grandes atores asiáticos como o Tony Jaa, Iko Uwais e o Tiger Shen. E os vilões eram justamente o Michael Jai White, o, o Scott Adkins e o Ron Smorgasbord, que é aquele cara que foi o vilão do Quem Sou Eu. Ele também trabalhou em filmes também, em filmes como o Figurante, como o próprio Cão de Briga, que é um filme do Jet Li. Ele foi o vilão do filme O Medalhão. Ele também foi o vilão do filme Máscara Negra 2. Ele dividiu o papel com o Ryan Reynolds no X-Men Origins Wolverine, que é aquele filme lá de 2009. Ele foi vilão também no Doutor Estranho. E ele também foi o vilão de John Wick 4 de 2023. E pra quem não sabe, ele é aquele cara gordão. A gente não pode falar gordão, é aquele cara fofão, que tá no John Wick. E muita gente não sabe, mas ali é o boi, cara. Tudo aquilo ali é uma prótese de borracha para o corpo dele parecer mais pesado, mas ali é ele. E eu não entendo por que fizeram isso com um ator tão renomado. Eu considero aquilo ali um desperdício, porque podia ser um ótimo vilão do John Wick. Ele, obviamente, sem aquele peso todo, ia dar uma cena de ação, uma cena de luta muito melhor. Mas a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo. E vamos pro vídeo, né, galera? Vamos pro que interessa, sem mais delongas. E se você ainda não é inscrito no canal, convido você a se inscrever, deixar o seu like, deixar seu comentário, compartilhar aí com os amigos para dar aquela forcinha no canal e simbora. Vamos começar essa lista aqui com o Boica, do filme O Imbatível 2, de 2006. E esse personagem aí, ele começou como um vilão. Ele foi o vilão desse filme. Ele lutou contra o Michael Jai White. O Michael Jai White já participou de muitos filmes com o Adkins também. Ele participou do Tripla Ameaça. A gente chama Triple Threat. Mas eu gosto de chamar no nome em português, fica melhor para mim. Tripla Ameaça, de 2019. Ele já trabalhou com o Jai White também naquela série Metal Hurlant, Tyrannicles. E também ele trabalhou com o Jai White num filme chamado Mais um Tiro Certo, que é um filme de ação que eu acabei assistindo acho que tem um mês e meio. E esse filme aqui, o Boica, é o personagem de mais destaque de toda a carreira do Adkins. O Adkins já fez bastante personagem aí, já trabalhou na Marvel, como eu já falei aqui a vocês. Ele trabalhou no X-Men Origins Wolverine. E ele também trabalhou no Doutor Estranho de 2016, aquele filme do MCU. Doutor Estranho, eu só assisti só o comecinho dele, mas a gente vai chegando lá. E com esse papel aqui, gente, ele ganhou 3 prêmios. Ele ganhou o prêmio de Estrela de Ação Breakout, ele ganhou o prêmio de Melhor Luta e o melhor ator de filme de ação. Esse de
Ação Breakout, o prêmio que ele ganhou foi o Action on Film Award pelo filme O Imbatível 3, que é a sequência aí, a sequência do Imbatível 2. Ele se torna o protagonista, ele acaba se tornando protagonista. E os outros dois prêmios, o Jack Chan Action Award de melhor luta e o Jack Chan Action Movie Awards de melhor ator de filme de ação, foi do filme Boi com Imbatível, que é o quarto filme da franquia e até então o último filme a ser lançado em 2017. E vamos para o próximo personagem, que é o Carp, do filme Operação Fronteira, estrelado pelo Jean-Claude Van Damme. E esse filme aqui, o Carp, ele é um ex-soldado das Forças Especiais que acabou se tornando um criminoso e acabou fazendo parte de um império do crime. Ele é o guarda-costas do vilão final e ele é muito hábil. Ele tem uma agilidade fora do normal. Ele dá muito trabalho para o Van Damme derrotar ele. Tem a última luta do Van Damme mano a mano é com ele. E para o Van Damme derrotar ele, o Van Damme já estava com 47 anos na época. E o Adkins estava bem jovem. Foi um filme de 2008. O Adkins estava bem jovem, o Van Damme já estava beirando lá seus 48 anos de idade. E foi uma cena muito boa. Uma cena muito boa que teve acrobacia, teve o Carp acabando usando uma arma branca contra o Van Damme ia desarmava ele. Daqui a pouco o Carp usava aquele ataque do Guile, que é aquele salto mortal, derrubar o Van Damme. Foi um filme e um personagem bem memorável. E o próximo aqui é o Casey Bowman, do filme Ninja 1 e Ninja 2. O Ninja 1 foi lançado em 2009 e o 2 em 2013. Esse personagem aí, ele foi criado no... Ele é um americano. Ele acabou sendo criado na escola de ninjutsu no Japão, porque ele perdeu o pai dele e a mãe dele acabou abandonando ele. No primeiro filme, a missão dele é proteger o item mais valioso da escola, que é o Herói Bitsu, que é uma caixa cheia de armas ninjas e trajes, e o traje. E no 2, a missão dele é a missão de vingança. Ele tem que vingar a morte da esposa dele por parte de um assassino desconhecido. Tanto o primeiro quanto o segundo é um show de acrobacia. O Adkins manda muito bem nas cenas. São cenas boas. O Adkins também manda muito bem na cena com armas. Nesse filme ninja aí, a melhor arma que ele usa é o bastão. E no 2 ele também faz um manuseio de espada também. Tanto no como no 2 ele faz um manuseio de espadas. E ele arrasou muito na cena. Com certeza, depois do Boica, é o segundo melhor personagem dele. E agora a gente vai para um personagem brutal, galera. Vamos pro o John, que é o personagem principal do último filme da franquia Soldado Universal, também estrelado pelo Van Damme. E aqui o John, ele perdeu a família, ele acorda num hospital e ele descobre que o homem que matou a família dele foi o Luke Devereaux, que é o Van Damme. No caso, o Van Damme foi o protagonista dos 3 primeiros filmes. Eu falo 3 primeiro, galera, porque tem 2 filmes do Soldado Universal que são sem o Van Damme e esses filmes são desconsiderados. Eu só considero só o do Van Damme. Aí tem o 1, que é o de 91, 92. O Retorno, que é de 98. E esse daqui e o 3, que é de 2009. E esse, eu só considero só esses 4. Os outros 2 filmes são filmes horrorosos da franquia Soldado Universal, não merecem nem ser mencionados. Aí tem toda a busca de vingança por parte do John. No filme também tem a presença do ex-lutador da UFC, Andrei Pitbull Arlovski, que ele acaba fazendo uma luta brutal contra o Adkins. O John aqui, ele enfrenta o exército do Luke Devereaux. Ele acaba enfrentando também aqui o Dolph Lundgren, que esqueci de mencionar. O Dolph Lundgren está aqui como o Sargento Andrew Scott. Quem assistiu a franquia Soldado Universal vai lembrar dele, que ele é o vilão do primeiro filme. Ele também foi vilão do terceiro filme, ele acaba voltando aqui. E faz uma luta sangrenta. É um filme violento, é um filme que, se você for assistir, eu aconselho não assistir perto de criança, que é um filme que tem muita violência, muito violento. Eu não entendo até hoje porque esse quarto saiu violento. E tem até uma curiosidade, que quando ele fez a luta final com o Van Damme,
a luta era para ser mais violenta. Só não foi mais violenta porque o Ed Kins fez essas cenas e ele estava com o joelho fraturado. E foi o motivo da cena não ser mais violenta do que já é. O filme é puro gore, é puro gore mesmo. E agora saindo do tema dos temas atuais, a gente vai para o tema mitológico, que é o próximo personagem, é o rei anfitrião do filme A Lenda de Hércules, que é um filme estrelado pelo Kellan Lutz. O Kellan Lutz é aquele cara que fez o Arena, aquele filme que o vilão é o Samuel Jackson, e ele acabou participando do Mercenários 3. Lembrando que o Scott Adkins também participou do Mercenários 2. E esse filme aqui, o anfitrião, ele é um rei tirano, ele derrotou vários exércitos, ele derrotou vários reinos, e ele é o padrasto do Hércules, e ele é um vilão exímio, ele é muito habilidoso no uso de espadas, ele luta pra caramba pro Hércules derrotar ele, dá muito trabalho também, como todo vilão aqui que o Adkins faz dá muito trabalho, né? Mas esse personagem aí é bem interessante, ele lembra muito aquele Rei Leônidas do filme 300, e tá aqui na lista também, que eu achei legal colocar ele, porque ele é um personagem top também. Agora vamos para o Colton McRae, que é do filme Perigo Extremo, que ele foi um policial, ele é procurado e ele invadiu a sede de uma rede criminosa e matou várias pessoas para libertar a sobrinha dele que tinha sido sequestrada. Só que nisso aí a sobrinha dele tinha um pendrive que tinha vários dados bancários dessa gangue e todos os membros dessa gangue vão atrás da garota e o Colton ele acaba dizimando de um a um. Esse filme se passa todo dentro de um rancho e o Colton e a irmã dele têm que lutar contra essa invasão desses criminosos. São vários criminosos, são ótimas cenas de lutas também. E esse filme aqui, os vilões lutam igualmente igual o Adkins. Então não tem aquela coisa do vilão tomar um chute e cair desacordado. Os vilões lutam, tô falando sério, os vilões lutam de igual modo que o protagonista luta. Os caras parecem que também são mestres de artes marciais. É um filme que tem bastante luta, tem bastante cena de tiroteio também, várias cenas de tiro. O Adkins também manuseia aqui várias armas, AK-47, pistolas, facas, armas brancas. E esse personagem também é bem legal. No começo do filme ele também dá alguns golpes parecendo um ninja. Ele sai acabando com um, acabando com o outro. É um ótimo personagem. E agora temos um personagem aqui. Quando o Adkins não está interpretando com o Van Damme, ele está fazendo uma continuação de um filme do Van Damme, que é o Wes Baylor, do filme O Alvo 2. O Alvo 1 foi estrelado pelo Van Damme em 93 e foi um filme dirigido pelo John Woo, o lendário John Woo, que fez vários filmes marcantes, como o próprio No Coração do Perigo, que é o filme que eu assisti na época do VHS, acabei assistindo em 2019 no YouTube e esse filme acabou sumindo de vez. É o filme favorito lá de casa, que minha família gosta muito desse No Coração do Perigo, que é um filme de guerra. E era dirigido pelo John Woo, mesmo diretor da trilogia Alvo Duplo. E aqui o Wes Baylor, ele é um ex-lutador de MMA que acabou matando um colega nos rings e ele acabou se refugiando na Tailândia, no Sudeste Asiático. E ele é convencido por um promotor a fazer uma luta, entre aspas. E o promotor acaba dizendo que vai pagar alguns milhões a ele, e ele negocia com o cara, só que quando ele percebe, se trata da caçada e ele é o alvo. Ele acaba encontrando uma garota também que está sendo alvo desses caçadores, entre aspas, e eles acabam se ajudando. O Adkins ele faz várias cenas aqui de luta também, várias ótimas cenas de luta. Aquela atriz que fez o filme Chocolate, acho que se eu não me engano, esse filme é de 2008, ela também está no Tripla Ameaça, mas ela está aqui também. Ela tá aqui, ela faz uma boa cena de luta com ele também. E é um filme, um papel memorável, né? Como eu falei, quando o Adkins não tá fazendo um filme do Van Damme, ele tá fazendo alguma coisa referente ao Van Damme. E é o filme do Alvo. Obviamente não vai ter. O Van Damme não vai aparecer aqui, mas é mencionado o vilão do primeiro filme. O próximo personagem da lista é o Martin Park, do filme Eliminators, aqui no Brasil chamado Risco Máximo.
E esse papel dele aqui, ele é um agente aposentado. Ele tem a filha dele sequestrada pelo sogro dele e ele acaba partindo numa missão de resgate. Ele acaba sendo incriminado de homicídio. Porém, ele consegue fugir dos policiais e acaba partindo na busca para resgatar a filha dele. E ele também é perseguido por um assassino aí que é muito bom também em luta. E eles também entregam uma ótima cena de luta. Como vocês estão vendo aqui, cada filme do Ed Kins, que eu selecionei aqui, cada personagem entrega uma ótima cena de luta. Agora vamos para outro personagem brutal, que é o Martin Tillman, do filme Cão Selvagem, que é o filme de 2017. Esse filme aqui, o Martin Tillman, ele é um boxeador que foi parar na Indochina, não se sabe como, mas ele foi parar na Indochina. Acredito que em questões militares ele acabou servindo algum exército e acabou indo parar lá como prisioneiro. Ele fazia lutas clandestinas e até que ele é libertado pelos seus captores e ele acaba conhecendo uma moça. Eles acabam se apaixonando e o pai dela acaba se afeiçoando a ele, tem toda aquela história lá. Só que os captores dele acabam fazendo a proposta para ele começar a voltar às lutas clandestinas de novo e tem toda uma treta que no final das contas, o pai da moça acaba morrendo, a moça leva um tiro e ele também leva um tiro, ele acaba sendo enterrado vivo. E daí, quando ele sai da cova, aí parte a missão de vingança dele, com direito a cenas violentíssimas. Novamente, se você vai assistir esse filme, aconselho a não assistir perto de criança, que é um filme tão violento quanto o próprio Soldado Universal 4. Ele faz uma ótima cena aqui de luta, de novo falando das cenas de luta, ele faz uma cena de luta contra o Mark Zarot, que é aquele colombiano do filme O Imbatível 3. E esse Mark Zarot também está no John Wick 4, o mesmo filme que o Ed Kins está também. É um bom filme, galera, é um bom filme, um bom personagem, é um personagem bruto, é um personagem que vai até o fim. Ele foi literalmente até o fim nesse filme aí. E é isso, galera. Vamos pro próximo personagem, que é o Mike Fallon. E esse personagem aqui eu acho ele bem paródia do John Wick, bem paródia do Arthur Bispo, do Charlie Bronson, né? Que o Charlie Bronson fez um filme chamado O Assassino a Preço Fixo, que é um filme que ele programa as mortes de seus alvos como se fosse um acidente. E o Jason Statham, o grande Jason Statham, também fez esse papel aí no filme Assassino a Preço Fixo 1 de 2011 e Assassino a Preço Fixo 2 Ressurreição de 2016. E aqui o Mike Fallon tá tipo fazendo uma paródia disso aí. Ele faz uma paródia desses personagens aí do Bronson. Não é nada confirmado não, mas eu acho que é uma paródia, viu, galera? E tudo muda quando a ex-namorada dele acaba sendo morta e ele começa a investigar ele começa a investigar as pistas e acaba descobrindo que quem matou a namorada dele foram os próprios parceiros da linha de trabalho dele, que foi o Michael J. White e o Ray Park, que eles estão aqui nesse filme. O Ray Park é aquele cara que fez o Snake Eyes no filme de G.I. Joe, e ele fez o Darth Maul no Star Wars, e ele acabou fazendo o Rugal no tenebroso filme The King of Fighters. E ainda vou comentar esse filme aqui. Não sei quando, não sei quando mesmo, galera, porque The King of Fighters é ruim demais. É um filme que na época que quando eu lançou isso daí, eu jogava bastante The King of Fighters no fliperama e acabei ficando bem decepcionado. Agora vamos falar um pouco do Mike Fallon, que ele é um personagem até bem inteligente, ele planeja as mortes assim, ele tem uma cena que ele fala que ele tá vários dias vendo o alvo dele passar na mesma rua e ele tinha que esperar o carro certo passar no lugar certo, porque ele ia tirar um projétil de vidro no chão para o carro passar, furar o pneu e acertar o cara. O plano dele é bem engenhoso e ele acaba voltando
Karma do Assassino 2, que é um filme de 2022. O primeiro é de 2018, que é o Karma do Assassino. O pessoal chama muito de... O nome original do filme é Accident Man, por causa do... Um trocadilho com as ações dele no filme. Accident Man de 2018. Tem o 2, que é de 2022, que ele acaba indo parar, se eu não me engano, é no Oriente Médio. E não tem os assassinos do primeiro filme. Só o primeiro, só tem só um, que é o Fred, do primeiro filme. E também tem o personagem do Ray Stevenson, que ele aparece aqui, o personagem do falecido Ray Stevenson. Esse ator aí, Ray Stevenson, ele era um cara bem legal. Ele acabou falecendo em 2023, mas foi um ator que fez o Justiceiro lá o Justiceiro em Zona de Guerra. Ele acabou ele ia acabar participando da série da Sokatano. Eu nem assisti essa série, eu fiquei de assistir, não assisti, mas é um papel bem legal do Scott Adkins, e é um papel que foi baseado na história em quadrinho de lá da Inglaterra, que se chama também Acidente Man. O Cain Burgess, ele é um ex-boxeador, ele é o protagonista do filme Implacável, de 2019. E a história desse filme é simples. O Cain Burgess, ele é irmão de um agiota que está sendo investigado pela polícia, e ele acaba fazendo parte de um esquema com esse irmão, involuntariamente, e uma vítima acaba falecendo e ele acaba sendo preso. No primeiro dia dele da penitenciária, ele acaba entrando em luta corporal com vários detentos e acaba perdendo os dentes. Ele acaba, numa cena bem brutal, perdendo os dentes. Ele acaba usando uns dentes aqui prateados. E esse personagem, ele sofre bastante. Tem toda uma questão de transformação, que ele começa como um cara bobão assim no presídio. Ele sabe lutar, mas ele começa como um cara bobão e acaba se tornando um cara bem temido. O rosto dele também tem várias cicatrizes, que é devido a várias lutas, vários conflitos aqui. E ele descobre também que o motivo dele tá sendo perseguido na penitenciária é o irmão dele, que estava querendo eliminar ele lá dentro. E ele acaba saindo da prisão para poder ver a mãe dele, que estava bastante doente. Só que quando ele chega no hospital, a mãe dele já tinha ido a óbito, e ele acaba nocauteando os guardas e indo se vingar do irmão. Esse filme aqui, ele não tem as acrobacias dos filmes do Boyka. É um filme mais de trocação de soco. Tem alguns chutes aqui, mas é mais trocação de soco, pelo personagem principal ser um boxeador. E é um filme que eu assisti bastante quando saiu. Em 2019 eu assistia bastante esse filme. Meu pai também gosta bastante desse filme aí. É um dos nossos personagens favoritos do Scott Adkins, tanto o meu quanto o dele. E vamos pro próximo personagem, que é o Barton Gibbs, que é o vilão do Ip Man 4. E uma curiosidade é que o Donnie Yen, ele acabou convidando o Scott Adkins para ser o vilão, que entrega uma cena bastante emblemática. A cena foi bem coreografada, como todos os filmes do Donnie Yen. O Donnie Yen também é faixa preta de Taekwondo, assim como o Scott Adkins, e eles fizeram uma ótima luta aqui. Foi uma ótima, na verdade, toda a quadrilogia do Ip Man tem ótimas lutas, tanto o primeiro como o meu favorito é o primeiro, mas tanto o segundo, o terceiro e quarto são excelentes filmes. E o Barton Gibbs aqui arrasou bastante como vilão. Sempre que o Adkins faz o vilão, a gente sabe que vai dar bastante trabalho pro protagonista, e aqui não é diferente. Ele dá um certo trabalho aqui pro Donnie Yen. E foi uma ótima cena de luta, galera. E já vamos chegar no nosso último personagem aqui da lista, que é o Don Richter, que é do filme Knockout de 2024. Esse Knockout, ele é estrelado pelo Frank Grillo. O Frank Grillo agora ele tá no DCU, ele é o Rick Flag, o pai do Rick Flag. E aqui ele é um ex-combatente das forças especiais. E ele aparece em duas cenas aqui, que é o começo do filme, que ele aparece na guerra, acredito que seja no Oriente Médio. E ele acaba nocauteando vários inimigos usando apenas os chutes, né? Ele acaba largando a arma e usando todos os golpes que ele conhece do Taekwondo. E as cenas que ele tá são ótimas. Eu acredito que ele não tá no filme todo para não roubar mais a cena do que ele já rouba, né? Porque
toda vez que o Adkins entra em cena aqui, ele acaba roubando a cena. Ele rouba a cena no começo do filme e também no final, que no final ele é chamado para ajudar o protagonista, o Frank Grillo, e também entrega ótimas cenas de ação também. É um ótimo filme, galera. Eu assisti esse filme tem mais ou menos um mês e meio. Eu gostei bastante desse filme e do personagem do Adkins. Ele detonou como coadjuvante aqui. E vamos ficando por aqui, galera. Eu agradeço bastante vocês que estão aqui, vocês que estão interagindo aqui no canal. Um salve para todos vocês aí, um salve para meu amigo Júnior, dando um salve aí para meu amigo Júnior que está sempre aqui no canal, dando uma olhadinha aqui nos vídeos que saem. Às vezes eu demoro de gravar, galera, mas é a correria. E queria agradecer a todos vocês, Deus abençoe. Mandar mais um salve também pro meu amigo Maicon. Maicon, que também é um cara que é vidrado no filme do Scott Adkins. Salve, Maicon. Beleza? Deus te abençoe. Deus te abençoe, amigo Júnior. E é isso, galera. Deus abençoe a todos vocês. Vamos ficando por aqui. Teremos novos vídeos. Eu já tenho a thumb pronta dos próximos atores que eu vou separar os melhores personagens dele. E se você tem algum ator em mente, pode comentar aqui que a gente faz também, galera. A gente quer interagir com vocês, bater um papo com vocês também. Eu tenho o perfil do Facebook, que é o Cine Retro Nostalgia. Vocês podem pesquisar lá no Facebook, vocês podem mandar mensagem para mim que eu vou responder. Não posso não responder na mesma hora, mas vou acabar respondendo todos vocês. E é isso, galera. Deus abençoe. Tchau, tchau. Beleza?